Olá a todos. Gostaria hoje de falar um pouco sobre Santa Catarina de Sena, sobre a obra, um dos principais livros escrito por ela, se chama O Diálogo, né? Esse livro aqui. Se você tiver a oportunidade de adquiri-lo, faça-o, que é de uma riqueza extraordinária. É um dos poucos livros que daria para se dizer assim, né? Inclusive os críticos em literatura dizem: esse livro é um livro não para ler, mas para se viver. Ou seja, tem livros que são para você ler, são indicados para você ler. Esse não é um livro para você ler, esse é um livro para você viver tudo que ele diz, o conhecimento que ele traz. É de uma riqueza extraordinária. Você pode ler, reler, pegar determinados capítulos e ficar meditando por dias um capítulo. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Somente um capítulo, para você ter ideia da sabedoria que está contida aqui. É por isso que ela é considerada doutora da igreja. Veja, ela nasceu lá no século XIV, né? Morreu em 1380, exatamente no dia de hoje, 29/4. Por isso que a igreja tem em memória a ela essa data, né? Então, nada mais justo, né, do que a gente falar um pouco sobre ela, mas num ponto de vista um pouco diferente, do ponto de vista do poder, do conhecimento que Deus veio agir através dela. Então, veja só, quando religiosa, né, Deus apareceu para ela e disse: a partir de hoje eu quero que você vou te enviar na frente de bispos, cardeais, sacerdotes, do Papa, de autoridades, para levar a minha palavra. Um pequeno detalhe: ela era analfabeta. Diz que ela foi aprender a escrever somente no final da sua vida. Então todas as obras, todas as cartas, mais de 300 cartas, 380 cartas que ela escreveu durante a sua vida, inclusive esse livro, o Diálogo, ele é feito através de ditados, onde as suas servas iam escrevendo, né? Iam escrevendo o que ela ditava. Um detalhe curioso é que quando ela ditava as cartas, era de uma forma tão rápida que ela ditava 3 cartas ao mesmo tempo. Tinha que ter 3 escreventes redigindo as cartas ali. Porque ela estava em êxtase, né? Em êxtase ela acontecia o sobrenatural se fazia presente, né? O Deus se fazia presente e era uma coisa extraordinária. Pois bem, então vamos lá. Eu vou passar só um trecho desse livro, só um capítulo, para a gente ter noção de quanto conhecimento está redigido nesse livro. Veja só, esse livro tem muita coisa aqui, muita coisa. Mas veja, eu vou pegar aqui, ó, quase no começo, lá na página 45, 44, 43, 44, 45, tem um capítulo que vai dizer, né, 2.9 ali, que diz: o cristão precisa de humildade, caridade e discernimento. Aqui Deus falando e ela vai ditando, né? Deus vai dizer a finalidade do ser humano. Você sabe qual que é essa finalidade? Deus vai dizer. Ele diz assim: o homem realiza a finalidade para a qual o criei, ou seja, atinge a meta final, eu mesmo, vida permanente que jamais lhe será arrebatada sem o seu conhecimento. Isso aqui, na verdade, é no fim desse capítulo, né, que ele vai dizer, vai dar a orientação, e ele chega no final e diz: bom, se fizer essas coisas que eu estou dizendo aqui, assim o homem realiza essa finalidade para a qual eu criei. Interessante, né? Mas se você quer saber qual que é essas coisas, olha que interessante. É muito rico o que está escrito aqui. Ele começa assim:
no começo do capítulo, né? Tais são as ações santas e agradáveis que exijo dos meus servidores, ou seja, as virtudes internas devidamente comprovadas. Eu não me contento com atos só exteriores, corporais, realizados em diferentes e numerosas mortificações, com atos que na realidade são apenas meios para se atingir a virtude. Tais penitências pouco me agradam, se não se fazem acompanhar das virtudes internas indicadas acima. Dele tem outros capítulos que ele vai entrelaçando, né? Digo mais, se uma pessoa se penitencia sem discernimento, pondo todo o seu afeto na mortificação, enquanto tal, até impedirá a sua perfeição. Então, se a pessoa vai lá, de qualquer jeito, agora eu vou me penitenciar, ficar de joelho, eu vou rezar aqui, mas ela não tem noção do que ela está fazendo, o discernimento necessário, aquilo ali, ela está criando uma barreira para ela avançar na fé, avançar na perfeição da presença de Deus. Essas duas virtudes internas que relata aqui, nos capítulos anteriores são demonstradas, é a caridade, que é 2.7, é a caridade, né, da forma correta, e as virtudes comprovadas na dificuldade. Veja, nós estamos passando um momento difícil, né, no mundo, através da pandemia. Então ali você comprova as virtudes cristãs, se de fato elas estão em ti, é nessas dificuldades que são comprovadas, né? E é no homem que se ama a Deus, ou seja, na caridade comprovada, testificada lá, junto da dificuldade. Tá? Então, continuando. Quem se penitencia há de valorizar o amor, desprezar a si mesmo, ser humilde, paciente, há de ter todas as virtudes, deve alimentar o desejo da minha glória e a salvação dos homens. Essas virtudes mostrarão que seu egoísmo morreu e que perenamente destrói a sensualidade através do amor pela virtude. É com tal discernimento que se deve praticar a penitência. Em outras palavras, é mister dar mais importância às virtudes que à mortificação. Esta última será um meio para aumentar as virtudes e será feita de acordo com a necessidade, na exata medida das forças pessoais. Aqueles que consideram as mortificações como o essencial obstaculizam a própria perfeição, ou seja, colocam um obstáculo para alcançar a perfeição. Seria esta uma atitude tomada sem a iluminação do autoconhecimento e sem a exata consideração da minha bondade. Estaria fora do reto caminho. Seria uma atitude sem discernimento, que valoriza o que eu não valorizo, que não despreza o que eu desprezo. O discernimento consiste num exato conhecimento de si e de mim. O discernimento enraiza-se neste autoconhecimento. Então veja, o discernimento, o verdadeiro discernimento, ele está enraizado no autoconhecimento. É como um rebento intimamente unido para a caridade. Qual árvore de muitos galhos, a caridade possui numerosos filhos. Como as árvores recebem a vida de suas raízes enterradas no solo, assim a caridade se nutre na humildade. E o discernimento é um dos filhos ou rebentos da caridade. Não existindo este solo da humildade, o discernimento não seria verdadeira virtude, nem produziria frutos de vida. A humildade brota do autoconhecimento. E o discernimento, como afirmei, consiste num real conhecimento de si e de mim, que faz o homem dar a cada um o que lhe pertence. Quanto a mim, dará glória, louvor e será grato pelas graças e favores recebidos. Quanto a si mesmo, atribuirá o que julgar ter merecido. Reconhecerá que nada é por si mesmo, consciente de que de mim recebeu gratuitamente o ser. Agradecer-me-á
por toda outra perfeição acrescentada ao ser. Julgar-se-á mesmo ingrato diante dos numerosos favores, negligente no aproveitamento do tempo e das graças, digno de castigo. O discernimento, enfim, ao fundamentar-se no humilde autoconhecimento, conduz para a luta contra os pecados pessoais. Entendeu? Todo o norte, o direcionamento que está passando só esse subcapítulo dentro do capítulo, né? Dando todo o sentido que nenhum discernimento vem de uma pessoa orgulhosa, ou seja, todo verdadeiro discernimento provém da humildade. Mas é impossível alcançar a verdadeira humildade sem se autoconhecer e sem conhecer a Deus. Compreende? Então veja, é preciso percorrer um caminho, e esse é o caminho que Deus quer dizer através de Santa Catarina de Sena aqui nesse livro, do autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento. Você precisa começar a penetrar nesse caminho de auto se conhecer, para ver quem é você. Mas não se autoconhecer com base na visão do mundo, mas com base na visão de Deus. E para isso, para que você consiga fazer isso, você precisa penetrar no conhecimento de Deus para conhecer Deus. Para conhecer o que agrada a Deus, quais são os caminhos de Deus, o que leva a Deus. Então, você conhecendo um pouco de Deus, conhecendo um pouco de ti, você começa a desenvolver a humildade dentro de ti. A humildade não pode vir de outra forma, senão seria uma falsa humildade. Você tendo, então, esse caminho percorrido do autoconhecimento e do conhecimento de Deus, você começa a desenvolver a humildade. Através de desenvolver a humildade, o discernimento irá brotar no seu pensamento, nos nossos pensamentos. Compreende a riqueza do que está escrito aqui? Isso aqui é para ficar meditando semanas, rezando e meditando o que Deus está querendo dizer. A cada momento que você vai meditar, isso aqui é uma teologia completa de santificação. Menos de um capítulo. Olha o tamanho do livro. Isso aqui é Deus falando através de Santa Catarina de Sena. Por isso que ela é considerada doutora da igreja. Quando os doutores pegaram os escritos de Santa Catarina de Sena, disseram, não pode. Como é que ela escreveu isso? Não, ela não escreveu, ela ditava para os outros porque ela não sabia escrever. Pode um negócio desse? Então veja só. Aí vai continuar aqui. Né? E aí, claro, né, o discernimento leva a gente a conseguir combater os pecados. O homem sem humildade é homem sem discernimento. Seu agir baseia-se no orgulho, da mesma forma como todo discernimento vem da humildade. Tal pessoa comporta-se ainda como um ladrão, enquanto rouba minha glória e a atribui a si mesmo, no desejo de engrandecer-se. Em sentido contrário, atribui a mim o que é absolutamente seu. Queixa-se e murmura contra os misteriosos desígnios que realizo em sua vida e na alheia. Em tudo acha motivo de oposição a mim e ao próximo. Diversamente se comporta quem possui o discernimento. Depois de ter reconhecido como meu o que me pertence, cumpre para com os outros a grande dívida do amor e da oração humilde e contínua, como é seu dever. Percebe aqui um pequeno detalhe, né? E da oração humilde e contínua, é preciso rezar sem cessar, é preciso rezar, fiz alguns vídeos já falando sobre isso, a importância de rezar incessantemente, rezar o rosário diretamente, rezar outras orações, né, com os místicos também do deserto nos ensinam, sem cessar precisamos rezar assim como a gente respira, né? Aqui ele vai dizer também, ó, e da oração humilde e contínua, como é seu dever, ensina, dá bom exemplo, auxilia materialmente segundo as necessidades. Disso eu já falei antes. Quem tem discernimento, qualquer que seja seu estado de vida, seja patrão, seja prelado, no caso empregado, súdito, né? Está falando aqui com as palavras da época, mas seja patrão, funcionário, escravo, pessoa de rua, qualquer que seja o cargo da pessoa,
sempre trata o próximo com amor. Caridade e discernimento estão intimamente entrelaçados. Ambos se enraizam no solo da verdadeira humildade, sendo esta o fruto do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, né, leva à humildade e dá como fruto o verdadeiro discernimento. Percebeu? É um pouco difícil porque é muito condensado esse conhecimento. Precisaria meditar, explicar. Só esse capítulo daria para escrever um livro sobre isso, deixando bem esmiuçado. A gente olha a riqueza. O autoconhecimento, atrelado ao conhecimento de Deus, leva à humildade, que gera o fruto do verdadeiro discernimento. Ah, aquela pessoa tem discernimento, mas nem sabe quem ela é, orgulhosa, que não é um discernimento verdadeiro. Sabe que você é humilde? Sabe que eu sou humilde? Eu preciso me conhecer. Se eu começar a buscar quem sou eu, minhas falhas, tudo mais, eu vou chegar a um ponto que a humildade vai despertar dentro de mim. E essa humildade vai gerar o fruto do discernimento. Verdadeiro discernimento, estou falando não do falso, né, que se reconhece no mundo. Sabes qual é a relação mútua dessas três virtudes? É como se tivesses no chão um círculo. Agora presta atenção, né, que estamos caminhando para o fim. Sabes qual é a relação mútua dessas três virtudes? É como se tivesses no chão um círculo, do qual brotasse um tronco de árvores como um rebento ao lado. O tronco alimenta-se da terra contida no círculo e morreria no círculo e morreria. Não daria frutos se estivesse do lado de fora. Entende agora a comparação? A alma é uma árvore nascida para o amor. Sem ele, não vive. Então, se a nossa alma não estiver dentro desse círculo do amor, ela vai morrer. Já está morta. Privada do amor divino, da caridade, não produz frutos de vida, mas de morte. É mister que a raiz dessa árvore brota no círculo do autoconhecimento. Perceba de novo aqui, né? Da onde surge tudo, né? Todos os frutos. É preciso percorrer esse caminho do autoconhecimento. Esse círculo está em comunhão comigo, com Deus, né? Deus falando. Como Ele não tem o princípio nem fim. Quando te encontras dentro de uma circunferência, vais girando, girando, e não achas nem início, nem termo, ou seja, nem fim. Igualmente, o conhecimento de si e de mim realiza-se no terreno da humildade e possui a amplidão da circunferência do conhecimento do meu ser. Ou seja, não tem início, não tem fim, porque é um círculo, a circunferência. Sem tal característica, o autoconhecimento não formaria um círculo sem princípio nem fim. Começando por conhecer-se, acabaria na confusão, longe de mim. Em conclusão, é no terreno da humildade que se alimenta a caridade. E com ela brota o rebento do discernimento verdadeiro. Medula ou cerne dessa árvore é a paciência. Esta virtude constitui o sinal externo de que eu estou numa alma e ela em mim. Plantada com imenso amor, semelhante árvore produz virtudes perfumadas, como flores numerosas e variegadas. Produz o fruto da gratidão e da bondade para com os outros homens, pelo esforço dos meus servidores, para comigo. Essa árvore produz o perfume da glória e do louvor. Assim, o homem realiza a finalidade para a qual o criei, ou seja, atinge a meta final. Eu mesmo, ou seja, Deus. Vida permanente que jamais lhe será arrebatada sem o seu consentimento. Como vês, os frutos dessa árvore nascem do discernimento na união comigo. Gente, uma página, um capítulo do livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que vem trazer para nós toda uma fundamentação de como viver, de como se encontrar, qual que é o objetivo final da nossa vida,
O que nós precisamos fazer, tintim por tintim, para chegar lá? Pode vir de outro esse conhecimento que não de Deus? Bom, todos os doutores da igreja reconheceram Santa Catarina de Sena como doutora da igreja, porque ali já não é mais ela que fala, é o próprio Deus. Bom, que Deus te abençoe, que nós possamos nos alimentar dessa riqueza que a igreja tem para nós, em especial desse conhecimento como esse de Santa Catarina de Sena, e a cada dia trilharmos esse caminho do autoconhecimento, da santidade, e nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, segundo a visão de Deus, não segundo a nossa visão. Deus abençoe e até o próximo vídeo.